Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Agrário. É sempre um prazer tê-los aqui, né? As nossas aulas, na nossa aula da semana passada, já está à disposição de todos vocês lá no meu canal do YouTube. Eu estarei postando agora de forma específica os links de cada aula, tá? Para vocês lá no Moodle. Então, você entrando na primeira semana, segunda semana, você já vai ter o link da aula em específico, tá? Não só o link do canal. A aula de hoje, nós ainda estamos em continuidade do material da semana passada, então o material já foi encaminhado para vocês na semana passada, tá bom? Então fiquem atentos também a esse detalhe. O material é continuidade do material da semana passada. Nós estamos aí a partir hoje do slide 19. Então nós vamos falar agora, a partir de hoje, nós vamos falar sobre a definição, sobre o conceito em si do direito agrário, sobre a ótica de vários doutrinadores. Então é extremamente importante que nós aí tenhamos a condição de compreender, mais uma vez, não só pelos critérios históricos, mas pelo critério principalmente legislativo e prático do direito agrário. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Sim, tudo certo. Sim, professor, tá tranquilo. Maravilha, então. Qualquer coisa é só chamar. Fiquem sempre à vontade aí para participar da aula. Pessoal, continuando então, né, falando um pouquinho sobre essa definição doutrinária. É importante dizer que nós temos vários conceitos diferentes sobre o mesmo tema, tá? E eu vou trazer aqui alguns principais para que vocês possam compreender como é que o direito agrário ele é interpretado pelos doutrinadores. Então nós vamos ter vários conceitos e dentre eles cada um de nós vai extrair aí o seu próprio conceito, né? Essa é a grande mágica do estudo, do conhecimento. É conhecer e criar. E é isso que vocês devem fazer, né? Conhecer o que já existe e, logicamente, criar as suas próprias concepções. Então, por exemplo, o Otávio Melo Alvarenga diz que o direito agrário é o ramo da ciência jurídica composto de normas imperativas e supletivas, que rege as relações emergentes da atividade do homem sobre a terra, observados os princípios de produtividade e justiça social. Com certeza, nós já sabemos que este é um conceito já ultrapassado, por tudo que ele tentou dizer aí. O Paulo Tornim Borges diz que é um conjunto sistemático de normas jurídicas que visam disciplinar as relações do homem com a terra. Melhorou, olha só, melhorou. Não sobre a terra, como disse o anterior, mas do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. É um bom conceito, mas ainda está incompleto. Vamos ver aí o conceito do Joaquim Luiz Osório. O direito rural ou agrário, então ele traz aí também essa concepção, é um conjunto de normas reguladoras e não disciplinadora e não imperativa, como disse os conceitos anteriores, reguladoras dos direitos e obrigações concernentes às pessoas e aos bens rurais. Olha como é um conceito extremamente mais amplo. Olha como é um conceito, né, extremamente mais garantista e protetor da terra, assim como de fato deve ser. Temos ainda aqui o conceito do Malta Cardoso. O direito agrário é um conjunto de normas que asseguram a vida e o desenvolvimento econômico da agricultura e das pessoas que dela se dedicam profissionalmente. Tudo bem, mas até agora em nenhum deles nós ouvimos falar sobre a responsabilidade sobre o meio ambiente, sobre a utilidade da terra. Então, ou seja, ainda falta bastante. Olha o que o Raimundo Laranjeira fala. O direito agrário é um conjunto de princípios e normas que visando a imprimir função social à terra. Olha como isso aqui já começa a ser
bem mais completo, bem mais de acordo com o que nós estamos aqui à procura. Regulam relações afeitas à sua pertença e uso, disciplinam as práticas de explorações agrícolas e da conservação dos recursos naturais. Vamos dar uma estrelinha para o Raimundo Laranjeira aqui. Vamos fazer um asterisco aqui. É um excelente conceito. O Oswaldo Optics e a Silvia Optics dizem que o direito agrário é o conjunto de normas jurídicas concernentes à economia agrária. Não é só a economia agrária, né? O direito agrário também está relacionado ao meio ambiente, ao meio social e assim por diante. O Alcir Gursen de Miranda diz que o direito agrário é o ramo jurídico que regula as relações agrárias, observando-se a inter-relação homem, terra, produção e sociedade. Bom conceito, mas bastante sucinto. E o Antônio Vivanco diz que o direito agrário é o ordenamento jurídico que rege as relações sociais e econômicas que surgem entre os sujeitos intervenientes na atividade agrária. Particularmente, fico eu com o conceito do Raimundo Laranjeira, que traz um conceito tanto de proteção da terra, quanto do reconhecimento da importância da terra, né? Explorar a terra é algo importante, desde que seja e tenha-se em mente também a conservação dos recursos naturais, até porque a terra é finda, né? E os recursos naturais são recursos esgotáveis. Então, fico aí de acordo com esse conceito. Pessoal, eu estou vendo aqui algumas mensagens, ó, o meu a tela não está aparecendo. Tenta fechar e tal, acho que deve ser a minha internet. Tá, pessoal, qualquer coisa, naquilo que depender de mim, tá bom? Vocês vão me avisando, tá? Alguns problemas pontuais, eles existem, e é por isso que a nossa aula sempre é gravada, para que, se você perdeu alguma parte, se você não conseguiu acompanhar ela, às vezes, até o final, você possa rever essas aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Então, não se preocupem, caso tenham aí picos de internet, algum tipo de falha, as nossas aulas sempre estarão à disposição de vocês. Então, particularmente, como eu estava dizendo, fico com o conceito do Raimundo Laranjeira. Para mim, é o melhor conceito em direito agrário ainda na atualidade. A partir, então, desses conceitos, isso já gera em todos nós uma predisposição para a compreensão do direito agrário. Ou seja, nós já compreendemos que o direito agrário não é uma única legislação. Nós já entendemos que não existe um código de direito agrário, né? Nós já entendemos que o direito agrário ele é formado de princípios e é formado de legislações esparsas, né? Então, ou seja, André, como é que eu estudo o direito agrário? Estude tudo relacionado à terra, estude tudo relacionado ao meio ambiente, estude tudo relacionado à economia, estude tudo relacionado ao direito à propriedade, ao direito de vizinhança, né? Então, ou seja, não é um conteúdo pequeno, pelo contrário, é um conteúdo extremamente extenso, o que faz com que seja um direito, conforme eu disse no início da nossa primeira aula, pouco conhecido por muitos, né? Então, ou seja, é algo extremamente importante. Ele é formado tanto por conjunto de normas como princípios. E nesse momento, talvez os princípios sejam mais orientadores do que as próprias normas. Atividade do homem com a terra de forma profissional, né? Por que de forma profissional, pessoal? Quando nós tratamos do direito agrário, ele está diretamente relacionado às agroindústrias. Ele está diretamente relacionado com o produtor que produz para a sua subsistência e o excedente para a comercialização, conforme nós vimos naquele primeiro caso a ser analisado lá na semana passada. Cumprimento da função social, inclusive observando a conservação dos recursos naturais, né? Hoje se fala muito sobre o crédito de carbono, nós vamos estudar bastante sobre o crédito de carbono. Em muitos países ele já acontece de forma corriqueira. No Brasil ainda é muito distante a análise, né, ou a forma da preservação do meio ambiente
e isso te gere um retorno econômico. O que sempre se questiona é exatamente isso. O que eu ganho em ter uma terra que custa caro e eu conservar a mata que tem em cima da terra? O que eu ganho com isso? Bom, se eu não ganhar nada, eu vou investir meu dinheiro em outro lugar. Então, essa é uma questão. Qual é a retribuição do meio ambiente preservado para o produtor rural? Né? É lógico que quando eu preservo o meio ambiente de uma forma correta, eu estou compactuando para a qualidade de vida de todo o planeta. Perfeito. Né? Mas eu preciso pagar as contas no final do mês. E aí? Então, lógico que nós temos que ter um pensamento macro e nós temos que ter um pensamento micro. Eu tenho que ter um pensamento positivo e social, mas eu também tenho que ter um pensamento racional e responsável sobre a minha vida. Então, essas são as questões. Né? E muitos projetos existem da retribuição financeira para que as pessoas possam preservar o meio ambiente. Né? Eu sou favorável a isso. Então pague para que as pessoas preservem o meio ambiente, já porque senão a terra não terá um valor econômico observado para essas pessoas. O progresso social e econômico do produtor. Pessoal, a própria legislação ambiental não fala que o meio ambiente não pode ser explorado. Se vocês observarem o que fala a legislação, a própria Constituição Federal, no tocante ao meio ambiente, deixa eu abrir aqui a Constituição para poder fazer essa análise com vocês. Né? Quando nós observamos o que diz a Constituição sobre o meio ambiente, é a interpretação mais pura que nós podemos ter. Né? A partir do momento em que ela é bastante clara nos seus objetivos, né, na proteção ambiental. Então, esse é um fato extremamente significativo. Né, e o artigo 225, né, artigo 225, vou até colar ele para vocês aí no chat. O artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente. Olha só, estou colando ele aí no chat para vocês. O artigo 225, ele tem então a seguinte redação, acompanhem comigo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso é perfeito. Mas quando ele coloca aqui meio ambiente ecologicamente equilibrado, não quer dizer que eu não possa tirar nada dele. Né? Na medida em que eu tiro, eu sou obrigado a repor. Então, essa questão que está diretamente relacionada com o direito agrário. Dentro desse enquadramento, então, do direito agrário, agora já estudando concepções mais concretas dele, nós temos, então, duas situações, né, a serem observadas. Primeiro, o direito agrário é um ramo do direito público ou direito privado? Né? Eu poderia dizer que dos dois, porque ele tanto regula relações particulares, como a propriedade, como ele regula a questão da função social da propriedade, né, da conservação de recursos naturais. Então, tanto existem normas de natureza imperativas ou normas cogentes, como existem normas de natureza supletiva. Então, tanto são normas que têm caráter de direito público, como também são normas que têm caráter de direito privado. E mais que isso, o direito agrário ele tem aí como finalidade esse equilíbrio das atividades agrárias. Ou seja, dessas atividades que são realizadas pelo homem na terra. E aí, então, o homem deve respeitar os princípios de produtividade, justiça social e conservação dos recursos naturais. E esse é um grande embate. Eu preciso de mais terras agricultáveis para produzir mais, ou eu preciso de mais tecnologia aplicada às terras agricultáveis que eu já tenho para produzir mais. Né? É lógico que tudo isso gera um custo. O custo de tecnologia ainda no Brasil é muito caro, ainda foge
ao que significa e ao que se busca economicamente, né? Vocês podem ver aí programas nos canais fechados, como a Discovery, e você vai ver, às vezes, pessoas que moram no Alasca, que moram em outros países, em outras regiões do planeta, que têm acesso a máquinas muito mais baratas do que no Brasil, né? Você vai comprar, por exemplo, uma retroescavadeira, ou uma escavadeira grande hoje, em torno de 400 mil reais, né? É algo que não é acessível. Então, ou seja, hoje nós temos muito menos meios tecnológicos a serem aplicados na busca de maiores produções, o que então gera, né, a necessidade de mais terra para produzir mais, né? E tudo isso é uma questão cultural também, mas é mais uma questão de políticas públicas, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu falo em política pública, vai desde o desconto para o produtor rural comprar um veículo, como vai o desconto ou financiamentos a juros reduzidos para o produtor rural, por exemplo, comprar maquinários, reformar sua propriedade, reforma de pastos, reformas de cercas, né? Então, ou seja, tudo isso é melhorar, por exemplo, em genética dos animais, né? Não compensa, por exemplo, eu tirar leite de uma vaca que dá 7 litros de leite por dia. Economicamente não compensa, né? Compensa vacas que dão 20 litros de leite por dia. Aí você fala, eu vou investir em genética, eu vou investir em animais. Aí o Brasil vai lá e importa leite em pó da Argentina e abaixa o preço do leite no Brasil. Então, são todas essas questões que nós aí vamos observando com a análise do direito agrário. Então, é algo muito além de uma concepção simplista, é algo muito além de uma concepção básica. Não é nem só o estudo da lei e não é nem só a compreensão da prática do direito agrário, ou seja, como o direito agrário age na vida do pequeno, do médio, do micro e do grande produtor. São essas as questões que nós devemos aí estar observando. O direito agrário, ele é bastante interessante, eu já disse isso para vocês, porque ele tem esse misto de direito público e privado, e mais que isso, ele tem aquilo que nós chamamos de autonomia do direito agrário. Ou seja, eu não vou encontrar o direito agrário, por exemplo, só dentro do direito civil, né? Eu não vou encontrar o direito agrário, por exemplo, só dentro das leis ambientais, ou só dentro da Constituição, né? O que se tem, de fato, é que o direito agrário como um ramo jurídico independente do direito civil. Por quê? Porque ele tem preceitos, ele tem elementos constitutivos próprios, e são os elementos científicos, legislativo, didático e jurisdicional. Então ele vai atuar de forma distante, diferente e particular em relação, por exemplo, aí ao direito civil. Então, essas características do direito agrário é que nos levam aqui, então, né, a compreender a dinâmica da evolução do direito agrário. E quando eu falo dinâmica da evolução do direito agrário, eu estou falando, por exemplo, da emenda constitucional número 10. Aí você fala assim, André, o que é que diz a emenda constitucional número 10? A emenda constitucional número 10 diz o seguinte, ela traz aqui algo extremamente importante, né? Ela vem dizer sobre fatos relacionados ao próprio direito, tá? Então, ou seja, essa emenda constitucional, que ela é de 10 de novembro de 1964, ela vai tratar aí, então, de questões relacionadas, por exemplo, à garantia da posse e propriedade da terra, né? A emenda constitucional 10 de 64 diz no seu texto exatamente o seguinte. Vou compartilhar o link para vocês. Ela diz assim:
Artigo 1º. A letra A do inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, do trabalho e agrário. Então é a inclusão, o reconhecimento aqui do direito agrário na própria Constituição Federal. Diz ainda, artigo 2º, o artigo 15 é acrescido do item e parágrafo seguinte. Ou seja, qual que é o item? Olha só, artigo 15 da Constituição Federal. Compete à União decretar impostos sobre, 7º, propriedade territorial rural. Parágrafo 9º. O produto da arrecadação do imposto territorial rural será entregue na forma da lei pela União aos municípios onde estejam localizados os imóveis sobre os quais incida a tributação. Artigo 3º. O artigo 29 da Constituição, em seu inciso 1º, passa a ter a seguinte redação. Artigo 29. Além da renda que lhes é atribuída por força dos parágrafos 2º, 4º, 5º e 9º, o artigo 5º, e dos impostos que no todo ou em parte lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos municípios os impostos. Inciso 1. Sobre propriedade territorial urbana, o IPTU. Artigo 4º. O parágrafo 16 do artigo 141 da Constituição passa a ter a seguinte redação. É garantido o direito de propriedade, salvo nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, com exceção prévia do parágrafo 1º do artigo 147, em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular se assim exigir o bem público, ficando todavia assegurado o direito de indenização ulterior. Artigo 5º. O artigo 147 da Constituição Federal são acrescidos os parágrafos seguintes. Então foi acrescido o parágrafo 1º, 2º e 3º, 4º, 5º e 6º ao artigo 147. E eles dizem: para fins previstos neste artigo, a União poderá promover a desapropriação de propriedade territorial rural mediante pagamento da prévia e justa indenização em títulos especiais da dívida pública, com cláusula exata de correção monetária, segundo os índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, resgatáveis no prazo máximo de 20 anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação a qualquer tempo, como meio de pagamento, e até 50% do imposto territorial rural, como pagamento de preço de terras públicas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre o volume anual ou periódico das emissões, bem como sobre as características dos títulos, taxas de juro, o prazo e as condições de resgate. Parágrafo 3º. Estamos terminando, pessoal. A desapropriação de que trata o parágrafo 1º é da competência exclusiva da União e limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais, cuja forma de exploração contraria o disposto neste artigo, conforme for definido em lei. Parágrafo 4º. A indenização em títulos somente se fará quando se tratar de latifúndio, como tal conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão pagas sempre em dinheiro. Parágrafo 5º. Os planos que envolvem desapropriação para fins de reforma agrária serão aprovados por decreto do Poder Executivo e sua execução será da competência de órgãos colegiados, constituídos por brasileiros de notável saber e idoneidade, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. Nos casos de desapropriação na forma do parágrafo 1º do presente artigo, os proprietários ficarão isentos de impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade desapropriada. Artigo 6º e último desta emenda constitucional.
os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 156, 156 da Constituição Federal passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas que tenham morada habitual preferência na aquisição de até 100 hectares. Parágrafo 2º. Sem prévia autorização do Senado Federal, não se fará qualquer alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, salvo quando se tratar de execução de planos de colonização aprovados pelo governo federal. Parágrafo 3º. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra que haja tornado produtivo por seu trabalho e de sua família, a adquirir-lhe-á a propriedade mediante sentença declaratória devidamente transcrita. A área, nunca excedente a 100 hectares, deverá ser caracterizada como suficiente para assegurar ao lavrador e sua família condições de subsistência e progresso social e econômico nas dimensões fixadas pela lei segundo os sistemas agrícolas regionais. E aqui nós temos então a publicação desta emenda constitucional, né, que trata deste tema. Ou seja, pessoal, é uma emenda constitucional de 64, mas ainda muito atual, né? É uma emenda constitucional que trata de critérios, por exemplo, tributários, de partilhamento do solo, de alienação de terras devolutas, de terras públicas. Então é algo que vem aí de acordo com o que nós estamos vendo. E mais que isso, né? Ainda sobre o campo da doutrina do direito agrário, ele possui um objeto próprio. Qual é o objeto? Olha aí o asterisco da nossa aula. Qual é o objeto próprio do direito agrário? Regular a relação do homem com a terra, para que esta cumpra sua função social. O homem é o manejador da terra para que ela seja útil à sociedade, né? Então, isso é extremamente importante. Este é o objeto do direito agrário, regular a relação do homem com a terra para que esta cumpra a sua função social. E aí eu poderia incluir em um conjunto próprio de princípios e normas que torna qualitativamente distinto das demais áreas jurídicas. Nós vamos até colocar aqui um vermelho para destacar que o objeto é regular a relação do homem com a terra para que esta cumpra a sua função social. Uma outra questão ainda sobre o direito agrário, pessoal, e aí já meio que caminhando, é lógico, né, para ampliação do nosso tema. Então nós temos aí essas questões, ou seja, nós vamos observando a partir desse slide essas características do direito agrário, né, desse direito de propriedade, desse direito de uso, desse direito que o ser humano tem de trabalho e de subsistência com a sua própria família. Quais são as fontes do direito agrário? Ou seja, de onde nasce essa regulamentação jurídica? Para isso, logicamente, que nós temos algumas classificações quanto às fontes. Nós temos as imediatas, diretas ou formais, que seriam sempre as leis e os costumes, né? Então, fontes imediatas, diretas ou formais, leis e costumes. Mediatas ou indiretas, a doutrina e a jurisprudência. E materiais, pelas políticas agrárias ou políticas públicas relacionadas à terra, né? Então, quando nós pensamos em fontes, ou seja, para eu poder compreender o direito agrário, o que eu preciso estudar? Leis, costumes locais, doutrina, jurisprudência e, logicamente, as políticas públicas. Então, com base nessa leitura sobre o direito agrário, é onde, logicamente, que nós temos, né, um arcabouço jurídico completo e capaz de resolver as questões da terra,
Então, essa é uma questão importante. Importante citar aqui também a Lei 4.504 de 64. Né? Ela foi uma das primeiras e uma lei muito importante sobre o direito agrário. Por quê? Porque ela criou, na verdade, o Instituto Nacional de Colonização e a Reforma Agrária. Ou seja, levar pessoas para explorarem áreas onde não existiam brasileiros morando, áreas rurais, né, com pouca densidade habitacional, e também aproveitar para dividir áreas que estavam sendo mal aproveitadas para a reforma agrária. Pessoal, a reforma agrária não é ruim. O que é ruim é a politização da reforma agrária. Né? Qual é a terra que deve ser submetida à reforma agrária? Uma terra improdutiva. Quando nós falamos em politização, é porque nós vemos que a reforma agrária acontece sobre terras produtivas. E isso é o errado. Tá? Ah, mas a pessoa tem o título de posse, a pessoa tem a propriedade, a pessoa tem a escritura. Essa terra não pode ser objeto de reforma agrária. Eu não posso desapropriar uma terra que foi comprada, que foi paga, que tem documentação legal e submeter essa terra à reforma agrária. A reforma agrária, mais uma vez, ela deve ser realizada sobre terras improdutivas, né? Sobre terras que foram apossadas por meio da violência, por meio da prática de crimes, né? Isso sim é objeto de reforma agrária, e não como nós observamos aí, e eu digo, né, por critérios de politização. Eu não estou falando sobre partidos políticos, tá? É diferente. Não estou falando desse ou daquele presidente, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo politização, ou seja, políticas públicas que foram criadas em contrassenso ao objetivo da reforma agrária. É isso que eu estou dizendo. Então, olha só, como é que nós vamos classificar aí essas fontes do direito agrário? Primeiro, fontes imediatas, diretas ou formais, mediatas ou indiretas e materiais. Fontes imediatas. O que é algo imediato? É agora, é impositivo, né? Então nós temos as leis, costumes, princípios gerais do direito e a equidade. Sobre as fontes mediatas ou indiretas, a doutrina e a jurisprudência. E sobre as fontes materiais, aí sim, nós temos políticas agrárias e políticas de desenvolvimento. Né? E não é por acaso que o Brasil ele é reconhecido como o celeiro do mundo, o Brasil é reconhecido como o pulmão do mundo. Se isso não fosse verdade, se nós não tivéssemos esse equilíbrio entre a proteção e a produção, nós não levaríamos esses nomes. Né? E quem convive, quem sabe o que é a produção rural hoje em dia, sabe que as leis são pesadas. Sabe que para você limpar, por exemplo, uma represa, existe todo um procedimento burocrático de autorização, de metragem e de fiscalização. Né? Ou, por exemplo, a pessoa arranca lá uma plantação de laranjas. Não vai queimando assim aquela produção, aqueles galhos de laranja, aqueles pés de laranja, como quer. Precisa de uma autorização do Estado para poder fazer a queima daquele material, para limpar o terreno. Então não é mais como era no passado. Os crimes ambientais hoje, de fato, eles agem aí de forma a, de fato, coibir a prática de crimes dessa natureza. Então é extremamente importante. Outro aspecto que nós vamos observando, e o tempo mostra isso, é a regeneração ambiental. Eu digo pela minha região, por exemplo. Aqui na minha região, região de Jales, nós não víamos há muitos anos atrás alguns dos tipos de animais. Nós imaginávamos que não existia a onça-parda, nós imaginávamos que não existia o lobo-guará, por exemplo, mais. Né? E hoje você observa a presença desses animais até mesmo em ambientes urbanos, o que isso, logicamente, não é o adequado. Né? Como nós falamos das fontes, vamos verificar aí, de acordo com a doutrina do Marx, quais são os princípios relacionados ao direito agrário apresentados por ele. Primeiro, o monopólio legislativo da União. Tudo compete à União no tocante ao direito agrário, de acordo com o artigo 22, parágrafo 1º da CF. Segundo,
Utilização da terra se sobrepõe à sua titulação, uma vez que a propriedade do direito agrário é que a terra seja produtiva, que é o que eu falei. Essa é a importância sobre a reforma agrária. Se a terra é produtiva, não importa que ela não tenha escritura, não é objeto de reforma agrária. Se a terra tem escritura, mas não é produtiva, ela pode ser objeto de reforma agrária. A propriedade da terra é garantida, mas condicionada ao cumprimento da sua função social. Você tem que produzir. Você tem que produzir alimentos com a terra. Essa é a finalidade da terra. Você tem que produzir riquezas com a terra. Para você, para sua família e para a sociedade. O direito agrário ele é considerado como dicotômico, ou seja, compreendendo a política da reforma agrária e o desenvolvimento. Por isso que um não está desassociado do outro. Muitas pessoas acham que a política da reforma agrária vai contra o desenvolvimento, e não vai. Pelo contrário, a reforma agrária ela vem de encontro ao desenvolvimento. A questão é que a reforma agrária tem que acontecer para aqueles que de fato trabalham na terra, e não para aventureiros. A reformulação fundiária se perfaz enquanto uma necessidade permanente. O combate ao latifúndio por exploração, minifúndio ao êxodo rural, a exploração predatória da terra. O que isso significa dizer? E eu vi isso acontecer. Eu morei no sítio por bastante tempo. E quando, na minha infância, eu morei no sítio, muitas famílias moravam, existiam muitos vizinhos ali. E isso foi se tornando um minifúndio. A pessoa morria, dividia aquela propriedade com seus filhos e cada vez as propriedades rurais eram menores, Até que chega um ponto em que as pessoas não conseguem mais viver do trabalho na terra. Então nós temos aí o chamado êxodo rural pelo minifúndio. Ou seja, a pessoa continua sendo proprietário da propriedade rural, mas ele é obrigado a arrumar um trabalho na cidade para poder pagar suas contas. Por quê? Porque a propriedade, de tão pequena que ficou, se tornou uma propriedade não improdutiva, mas com uma produção inconsistente ou insuficiente para garantir a manutenção da vida, por exemplo, de uma família. Não paga mais as contas. Prof, o que seria um aventureiro? Bom, a partir do momento em que nós vemos essa questão, o que é o aventureiro? O aventureiro é aquela pessoa que nunca pisou na terra e vai se aventurar em ser produtor rural. Vai dar errado. Se ele não tiver conhecimento, se ele não estudar pelo menos um pouquinho antes, não adianta eu fazer reforma agrária e colocar um monte de aventureiros ali. Pessoas que não sabem produzir, pessoas que não sabem plantar, pessoas que não conseguem compreender o valor da terra. E eu vi muito isso acontecer em muitos projetos de reforma agrária. Por exemplo, eu estava dando aula um dia e falando sobre algumas questões relacionadas ao direito agrário para alguns alunos. E o aluno meu disse: olha, professor, nós somos um grande produtor de leite. Não, nós tiramos 1.000 litros de leite por dia, nós temos gado em confinamento, nós plantamos muita lavoura de milho, cana. Eu falei: muito bom, qual que é a área de vocês? Ele falou: não, nós não temos terra. Nós arrendamos as terras, os lotes, que foram dados em reforma agrária. Então, o que acontece? A pessoa pega a terra na reforma agrária e troca por banana, arrenda por mixaria para outras pessoas. Então, aquilo que era para ser o desenvolvimento econômico do produtor rural acaba se tornando novamente um latifúndio. Aquilo que foi dividido, porque era um latifúndio, acaba se tornando um latifúndio de novo. Entendeu, Jorge? Então, é essa questão. É a compreensão de que muitas pessoas não é só querer ser um produtor rural, é ter o conhecimento para conseguir produzir. E não é fácil, porque as adversidades para o produtor rural são enormes, tá? A privatização dos imóveis rurais públicos, a proteção da propriedade familiar, pois esta é apontada como uma alternativa de melhor modalidade do imóvel agrário por questões de razão social, econômica e trabalhista. Qual que é o problema da propriedade familiar?
o proprietário familiar ele vai ter que buscar, em algum momento, um financiamento público para a sua produção, e se ele acontecer aí uma geada e perder a sua produção, ele corre o risco de perder a sua propriedade. Então, muitos são as hipóteses também em que a pessoa perde a propriedade pelos intempéries do tempo, ou seja, o que ele ganha não é suficiente para produzir, precisa do financiamento público, né? Muitas vezes não tem condição de contratar um seguro agrícola, e aí ele corre o risco de perder a sua propriedade. O fortalecimento da empresa agrária, a proteção da propriedade indígena, sendo este princípio de grande importância no cenário amazônico, no qual se concentra um significativo número de terras indígenas, o qual, em nosso entender, poderá ser ampliado para outros grupos etnicamente diferenciados, como as comunidades remanescentes dos quilombolas, ou seja, dos quilombos, aos quilombolas. Então isso já acontece, isso já nós vemos, né? Mas o que se tem, o que se vê de fato? A finalidade de uma reserva ambiental, uma reserva indígena, uma reserva quilombola, não é simplesmente somente manter ali a proteção ambiental, mas é garantir que aquelas comunidades, que aqueles sujeitos de direitos indígenas e quilombolas tenham condição de sobreviver da terra, daquela reserva. E o que nós vemos hoje em dia? Reservas enormes, e pessoas passando fome dentro dessas reservas. Por quê? Porque quer que o índio viva como vivia em 1500. Né? Ainda quer que o índio viva de caçar e pescar. Ainda quer que o índio viva de plantar mandioca. Né? Ou seja, e isso logicamente vai levar para a comunidade indígena fome, miséria e a exploração por outras pessoas. Então, essas são as questões, né? Adaptar aquela realidade. Nós temos ainda aqui o dimensionamento eficaz das áreas exploráveis, né? Por isso que nós temos o Código Florestal e nós temos a divisão. Por exemplo, na Amazônia você pode explorar 20% da sua propriedade. Aqui na nossa região, nós podemos explorar 80% da nossa propriedade. Por quê? Nós temos que ter o 20% de reserva. Na Amazônia Legal tem que ter 80% de reserva. Então isso é compatível de acordo com a biosfera que existe naquela realidade. Então você pode explorar? Posso, mas eu tenho que ter uma reserva ambiental de 20%. Eu tenho que deixar lá pelo menos para qualquer rego d'água 30 metros de cada lado. Muito bem, eu concordo. Agora, se eu tenho uma chácara que ela tem 100 metros de largura e passa um córrego no meio dessa chácara de fora a fora, se eu deixar 30 metros de cada lado, acabou. Por isso que nós precisamos também dessa determinação, e conforme ela já existe também, né, que essas áreas sejam maiores do que um determinado mínimo. Ou seja, se eu não tiver o mínimo existencial, o mínimo necessário, não há como eu ter um equilíbrio entre a proteção ambiental e a produtividade. Nós temos ainda aqui o 12, a proteção do trabalhador rural. É extremamente importante, né? O problema dessa proteção ao trabalhador rural, que ela acaba sendo, a legislação ela é muito não, mas ela é protecionista ao trabalhador rural, né? E o produtor rural, o empregador rural não tem a mesma proteção da lei, né? Então, ou seja, o que se vê, raramente você vai ver uma ação trabalhista sendo julgada procedente para o empregador, mas porque todo empregador está errado? Não, porque a legislação trabalhista ela segue um princípio que foi posteriormente aplicado ao Código de Defesa do Consumidor, que é para o reequilíbrio das condições. É a consideração do trabalhador rural hipossuficiente como o consumidor aí hipossuficiente numa relação de consumo, né? E às vezes o que acontece na Justiça do Trabalho, né? Vocês aí irão ainda estudar o direito do trabalho, se não estiverem estudando, vocês verão que lá, assim como no direito do consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não está errado, no caso do nosso estudo, é o empregador rural, né? O que o trabalhador fala se presume como verdade. Se o produtor não conseguir provar o contrário, ele está
condenado. E é o que se vê, então, cada vez mais, né, menos empregados rurais. Principalmente quanto menor a propriedade rural, menor a quantidade de empregados rurais naquelas propriedades. A preservação e a conservação dos recursos naturais para a proteção do meio ambiente é imprescindível. Eu sou um grande defensor do meio ambiente. Eu acho que deve haver, né? Eu acho que o Estado tem que garantir incentivos a essa proteção. O que eu digo muito é o seguinte, eu digo pela minha realidade, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nos anos 40, 50, 60, nós tivemos, por exemplo, um financiamento público do chamado Provárzea. Né? Naquelas áreas úmidas, naquelas áreas alagadas, o governo financiou, o governo investiu dinheiro para que os produtores plantassem arroz. Hoje, de acordo com a legislação federal e regulamentada pela legislação estadual, nós temos que cercar essas mesmas áreas, né, e formar florestas, matas ciliares. Perfeito. Se foi dado dinheiro para desmatar e para plantar arroz, por que não é dado dinheiro para plantar as matas? Essa é a questão que eu coloco. Se o Estado pagou para desmatar a mata ciliar, por que o Estado não arca com esse ônus para o replante da mata ciliar? Não teria problema. Sabe por quê? Porque é muito difícil plantar uma mata ciliar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei, com dinheiro do meu bolso, 200 mudas de árvores frutíferas nativas. Fui lá no sítio do meu pai e plantei numa área cercada, né, área de mata ciliar, 200 mudas. Quantas mudas vocês acham que sobreviveram dessas 200? Um palpite? Umas 15? Uma só. Isso que é o duro, entendeu? Não é fácil você plantar, né? Olha só, Gustavo, errou por muito. De 200, só uma. Não é nem 100, é uma árvore. Isso que é o duro, tá? Porque não é fácil. E essa única árvore, que era um pé de angá ou de ingá, que cresceu, eu acho que morreu agora com a geada, porque eu fui lá, tá seca, tá esturricada. Então não é fácil você plantar em áreas dessa situação, porque você tem que plantar, você tem que limpar ao redor da árvore. Se não for uma área úmida, você tem que aguar, você tem que matar formiga. Mesmo assim, os animais comem, a capivara vai lá e vai comer as folhas dessas plantas. Então não é fácil você plantar uma mata ciliar. E mais que isso, com o desmatamento das matas ciliares, houve o assoreamento do córrego. Só que eu não posso agora, né? E esse córrego, meu pai conta que quando ele era criança andava de barco. Hoje você pula de um lado para o outro sem sujar o pé, para vocês terem uma ideia. É um rego d'água. E eu não posso, por exemplo, contratar uma escavadeira, daquelas grandes que tem um braço lá de 6, 8 metros. Eu não posso contratar uma escavadeira para ir lá e fazer o canal do córrego de novo, para desassorear o córrego. Tem que ser um projeto público. Não seria bom? Claro que seria. Imagina novamente o governo vai lá e canaliza esse córrego novamente. Tivesse ali um leito d'água de novo. Não tem. Então, ou seja, não é tão simples assim quanto se pensa. Essa preservação ambiental, é o que eu digo, muito da devastação ambiental foi financiada pelo poder público naquele momento em que se precisava de produzir alimentos, em que se precisava colonizar as áreas. Então, essa é a questão, ou seja, o que nós precisamos? Pessoal, tem áreas que não são de interesse do poder público, não são de interesse, né? Vamos fazer alguns paralelos aqui. Por que não é de interesse do poder público nós termos, por exemplo, a execução penal como garante a lei? Porque preso não vota. Por que não é de interesse do poder público, muitas vezes, a preservação ambiental? Porque não gera dividendos. Se gerar dividendos, isso vai ser de interesse do poder público. Então, essa é a questão. Ou seja, é o fato de que
Se o poder público não tem algum tipo de vantagem, não vai fazer. A partir do momento em que sanções internacionais forem aplicadas, isso vai acontecer, né? Então, são essas as questões que nós devemos aí abordar. Sobre esses direitos e princípios agrários presentes na Constituição Federal. Um dos mais importantes deles é a função social da propriedade, ou seja, o que aquela propriedade rural ela devolve para a sociedade positivamente. E, logicamente, a preservação ambiental nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. Então, ou seja, esses são os pilares aqui do direito agrário na Constituição. Função social da propriedade rural e preservação do meio ambiente. Além disso, a desapropriação para fins de reforma agrária. Mais uma vez, desapropriação não tem relação com documento. Desapropriação tem relação com produtividade. Terras improdutivas podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Vedação da desapropriação do imóvel produtivo, ou da pequena e média propriedade, ou da propriedade familiar. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que ela seja única, assim como é impenhorável o único imóvel de residência. Privatização de terras públicas. Para que o poder público quer terra? Não precisa, coloca na mão do povo. Segurança na atividade agrária. O que é a segurança? É a garantia do preço do produto, é a garantia da posse e propriedade da terra. Aumento da produtividade. Olha só, aumentar a produtividade sem ter que aumentar a área cultivada, sem ter que aumentar a área, por exemplo, de cria de animais. Né? Vocês vão observar e vocês podem conversar sobre isso com pessoas que têm propriedade rural. Olha, quantas cabeças de gado cabe, por exemplo, em um alqueire de terra? A pessoa vai falar para você, cabe 5, cabe 10. Muito bem. Mas existem pessoas que produzem 35 cabeças de gado nesse aspecto. Felipe, eu vou voltar, tá? Só que está gravado. Depois vocês vão poder fazer as anotações, tá bom? Mas eu vou voltar para você. Vamos lá. Então, ou seja, a partir do momento, olha aqui, tá aqui, tá? A partir do momento em que se aumenta a potencialidade, a capacidade de produção, é a forma em que se dá e se cumpre aí a função social da propriedade. Né? Existem técnicas, existem tecnologias capazes de aumentar a produtividade. E, logicamente, que isso está associado também à preservação ambiental. Falava aqui ainda do estímulo às cooperativas. Por quê? Porque os produtores trabalhando em cooperativas, eles têm um valor agregado aos seus produtos. Né? Esse valor agregado aos produtos, por exemplo, um produtor de leite. O produtor de leite, se ele vender 100 litros de leite por dia, ele vai ter um preço. Se 10 produtores se unirem, colocarem lá um tanque resfriador e venderem 1.000 litros de leite por dia, eles vão conseguir um preço melhor. Tá? Sem problema, Felipe. Sempre que precisar, tá bom? É só você me falar, a gente volta, vocês anotam, tá? Fique tranquilo. Qualquer dúvida também você pode ir perguntando, eu vou explicando novamente, tá? Fique tranquilo, fique à vontade, é um direito seu. Então, olha só, essa questão do estímulo à cooperativa, é a mesma coisa. Eu vou comprar, por exemplo, um saco de ração, R$80. Nós vamos comprar 200 sacos de ração, R$65. Ou seja, quando você compra em grandes quantidades, quando você vende em grandes quantidades, você consegue um preço melhor pelo seu produto. Melhoria da qualidade de vida no campo. Né? Essa semana mesmo eu recebi um e-mail dizendo sobre um financiamento de até R$60 mil para a construção de imóveis rurais, para a reforma de imóveis rurais. Né? Qualidade de vida. Nós temos muitos programas sociais relativos à qualidade de vida do produtor rural. Como, por exemplo, né, levar a luz elétrica para as propriedades rurais gratuitamente, né, furar poços,
E agora nós temos também aí a questão da construção e da reforma de residências rurais, para que de fato a pessoa tenha uma condição de vida melhor, né? A primazia da atividade agrária frente ao direito da propriedade, né? O que nós vamos observando aqui é exatamente o que eu falei. O importante não é ser o dono, o importante é ser o produtor, né? Essa é a questão. É o fato de que a pessoa ser o dono da propriedade e não produzir nela não cumpre a função social da propriedade, não cumpre o objetivo aqui que se tem em produzir alimentos, em gerar riquezas, né? É fixar o homem do campo no campo. Né? O ideal é que o homem do campo não morasse na cidade e trabalhasse no campo, mas o contrário, trabalhar pelo inverso do êxodo rural. Isso já está acontecendo, né? Mas aí por outros aspectos, principalmente pela qualidade de vida. Ou seja, muitas pessoas já passam a morar em chácaras, sítios, fazendas, com o objetivo de ter maior qualidade de vida, mais segurança, né? E não simplesmente o fato de ser um produtor rural. Mas muitas experiências são interessantes, pessoas que compram áreas rurais, muitas vezes vão criar animais, vão plantar hortas, e aí acabam, de fato, indo nesse inverso do êxodo rural. Então é bastante interessante também. Professor, Oi, pode falar. tem um percentual para que a terra seja denominada improdutiva? Doutor, critérios objetivos não existem, né? Mas é um critério compatível. Você pega o seguinte, por exemplo, em 10 alqueires de terra, o que eu consigo produzir? Né? Olha, eu consigo produzir lá umas 20 cabeças de gado, eu consigo ter porco, eu consigo ter galinha, eu consigo plantar uma horta, eu consigo ter uma roça. Então, o que nós temos que ver? O que o pequeno produz, o grande tem que produzir mais proporcionalmente, né? São critérios bastante subjetivos, até porque vai depender muito da região. Existem regiões, né? E aí nós falamos agora há pouco. Aqui no estado, por exemplo, de São Paulo, nós podemos, né, pelo menos na minha região, produzir em 80% da área. Então, ou seja, eu posso produzir em 80%. Uma pessoa que tem uma propriedade na Amazônia legal que só pode produzir 20% da área, então esse é um critério, são critérios regionalizados, são critérios, logicamente, adaptados àquela realidade. Né? Por exemplo, não adianta eu querer cultivar aqui o que se produz no sul, às vezes não vai dar. Né? Eu vou plantar trigo aqui, vai secar tudo, não vai produzir. Né? Eu vou plantar arroz no morro, não vai nascer. Então, ou seja, vai depender muito dessa questão. Ou seja, existe a propriedade, o que ela produz é compatível com propriedades menores que são consideradas produtivas? Então, tudo bem. Né? Hoje nós já temos muito, por exemplo, a questão do agroturismo, não sei na região de vocês, mas aqui nós temos a produção do morango, a produção da uva, né? a produção de orquídeas. Então nós temos propriedades pequenas que produzem muito, ou seja, que geram muita riqueza em razão daquilo que nós chamamos de agronegócio ou agroturismo. Né? É diferente eu trabalhar dessa forma, como eu ser, por exemplo, um criador de galinhas, como eu ser, por exemplo, no caso, um avicultor, né? Como eu ter um tanque lá de piscicultura. Então vai depender muito dessas características. Né? Agora, o que tem que se buscar aí, Dr. Kleber, é o seguinte, é a compatibilidade. Ou seja, aquela área está produzindo alguma coisa? Está. O quê? Quanto? De que forma? A que custo? Então, tudo isso tem que ser analisado para saber se é uma área produtiva ou uma área improdutiva. É um critério bastante subjetivo, doutor. Não tem como nós fixarmos algo próprio. Olha, acima de tanto, abaixo de tanto, é considerado como improdutivo ou produtivo. Depende muito. Mas todas essas análises são realizadas, são feitas. E é uma questão bastante interessante, com certeza esse é um critério. Eu falo que produtivo, você fala, mas produz quanto? Produz o quê? Né? É uma dúvida muito pertinente, doutor. Mas aí vai ter que ser analisado caso a caso para poder se observar essa produtividade.
olha aí, são muitos os aspectos que nós vamos observando sobre esses princípios agrários, né? Vamos voltar aqui só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. Nós temos os princípios relacionados ao direito agrário, nós temos os princípios apontados como constitucionais do direito agrário, né? São esses daqui, que é a função social da propriedade, preservação do meio ambiente, todos esses mais aqui até o 11º. E nós temos, logicamente, princípios do direito agrário de acordo com algumas doutrinas, que vão acabar repetindo princípios anteriores, tá? Não vou aqui ficar lendo, até porque o material já foi disponibilizado para vocês, tá bom? Vocês têm esse material, né? Eu já disponibilizo ele anteriormente para que vocês tenham acesso, então é só entrar lá no Moodle, baixar o material, essa apostila, para que vocês possam fazer aqui a observação, tá? Ainda hoje eu vou estar encaminhando no grupo da sala de vocês 2 livros sobre direito agrário, para facilitar mais ainda os estudos de vocês. Então aqui nós temos uma outra relação, tá? De princípios relacionados ao direito agrário. Mais uma vez, só para vocês compreenderem, a função social da propriedade, proteção especial da pequena propriedade, acesso à distribuição de terra ao cultivador direto e pessoal, predominância do interesse público sobre o particular, coincidência entre a propriedade produtiva e a empresa rural, preservação da biodiversidade, monopólio legislativo da União, destinação produtiva de terras públicas. Então, seja, é tudo aquilo que nós já falamos. Às vezes muda o nome, às vezes muda uma concepção, mas é a mesma coisa, né? Olha só, qual relação nós temos, então, aqui do direito agrário, qual a relação que nós temos do direito agrário com os demais ramos do direito? Com certeza isso já ficou bastante claro para vocês. Com o direito civil, direito de propriedade, direito de vizinhança, né, os contratos, com o direito constitucional, com o direito administrativo, com o direito do trabalho, com o direito empresarial, com o direito tributário, falamos bastante em impostos hoje aqui na nossa aula, e com relação ao direito ambiental, né? Então, olha só, nós temos relação, ele é correlacionado a tantos outros ramos do direito. Essa é uma característica própria do direito agrário. Como eu disse para vocês, não existe um único código, não existe uma única legislação. Aquilo que existe, que for correspondente a essa existência com a terra e o produtor, será aplicado ao direito agrário. Sobre essa situação, olha só, né? No contexto amazônico, porque muito se fala em agricultura, Goiás, Mato Grosso, Minas, São Paulo, mas quando nós falamos da Amazônia, nós temos povos indígenas, nós temos remanescentes quilombolas, populações tradicionais, ou seja, ribeirinhos, antigos atingidos pelas barragens, as quebradeiras do Coco-Babaçu, dentre tantos outros, ou seja, pessoas nativas daquela área. E em relação, e para que nós possamos compreender o direito agrário aplicado a essas pessoas, o que nós temos que observar? Qual é o estudo que nós temos que fazer? Principalmente um estudo agronômico. O que se produz? Como se produz? Em que quantidade produz? Um estudo sociológico, um estudo antropológico, geografia, história desses povos e, logicamente, um estudo de economia. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós vamos aí, então, compreendendo cada vez mais essa aplicação do direito agrário. Ou seja, o direito agrário apresenta-se como um direito interdisciplinar, seu conteúdo correlaciona-se com outros ramos do direito e pode-se recordar aqui a incidência diferenciada de tributos e também das normas trabalhistas sobre a atividade agrícola, a ligação estreita que tem com o direito civil. Eu já disse, contratos, responsabilidade civil, sucessão, função social. Verifica-se ainda, nas últimas décadas, um sensível crescimento
da matéria do direito agrário, o que pode ser chamado de dinâmica do direito agrário, pessoal. É a necessidade, é o contrassenso, é a possibilidade de produção e equilíbrio na preservação do meio ambiente. Então, para finalizar esse primeiro tópico, né, do nosso estudo aqui, essa primeira apostila, próxima aula nós vamos ter uma nova apostila. Então, por fim, nós temos tendências atuais aí do direito agrário, como, por exemplo, a valorização da empresa agrária, mais especificadamente chamado de direito agroalimentar, que se volta à disciplina das relações do direito do consumidor, quanto à questão também aí da segurança alimentar. Tá, pessoal? Próxima aula, nós vamos falar aqui da formação da propriedade territorial no Brasil, ou seja, como é que a terra é formada, como é que a terra foi partilhada, né? Qual a diferença que eu tenho entre alqueire, hectare, alqueire paulista, mineiro, goiano? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essa divisão da propriedade, essa divisão da terra, pessoal. Agora são 21 horas e 46 minutos. Estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, se precisarem que eu volte algum slide, se precisarem que eu explique novamente algum tema, fiquem à vontade. Se quiserem fazer suas considerações, eu estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Professor, o senhor poderia ter uma definição certinha de reforma agrária? Doutora, cortou um pouquinho o áudio, eu não consegui compreender. O senhor poderia dar a definição certinha de reforma agrária? Tá. O que é a reforma agrária? Vamos lá. Não sei se é uma explicação muito objetiva, tá? Mas a reforma agrária é pegar uma terra improdutiva que está na mão de uma ou poucas pessoas, um latifúndio, ou seja, uma grande área de terra que não consegue colaborar para a função social, então uma terra improdutiva ou que poderia produzir mais, e subdividi-la em lotes menores para a chamada produção agrícola familiar. Então é a divisão de áreas maiores, de latifúndios, para minifúndios, ou seja, tirar a terra das mãos de poucos proprietários, colocá-la sobre a posse de muitos proprietários, para que eles possam produzir mais e com mais diversidade, tá? Então, doutora Milena, seria dessa forma. Isso é reforma agrária. Ela não está vinculada à propriedade da terra, ela está vinculada à produtividade da terra. É pegar uma terra que não produz ou poderia produzir mais e fazer isso acontecer, né? É tirar das mãos, tirar da esfera de responsabilidade de poucos e atribuir essa terra subdividida para muitos. Esse seria o meu conceito de reforma agrária. Perfeito, professor. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. É extremamente importante essa pergunta, essa compreensão. Porque na prática, pessoal, isso é que vai acontecer. E muitas pessoas não entendem. Olha aqui, o Jorge coloca. Professor, e qual o critério usado para dar essas terras? Primeiro, Jorge, a distribuição dessas terras é por sorteio. Então, o que acontece? Nós temos associações de reforma agrária, nós temos o Instituto da Reforma Agrária. A pessoa ela tem que se cadastrar no INCRA, né? Ela tem que comprovar ali que ela não tem outra propriedade rural, ela tem que comprovar que ela não tem uma atividade urbana para que ela possa preencher os requisitos. Olha só. E aí essa terra ela vai ser partilhada de acordo também com o local. Porque não adianta eu dar uma quantidade de terra muito pequena para que a pessoa não consiga produzir. Então, quando nós pensamos quais são os requisitos para a reforma agrária, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui um texto que é chamado, deixa eu só abrir aqui, eu vou compartilhar um link com vocês, que fala bastante sobre a reforma agrária. Olha só, a desapropriação para a reforma agrária e a função social da propriedade de interseção. Ou seja,
né, vocês vão ler esse texto aqui e vocês vão verificar essa importância do direito da reforma agrária, né? Logicamente que a reforma agrária não é para que se coloque a terra na mão de quem não vai produzir, tá? Então, esse é um critério. Eu estou colocando aqui para você o link deste artigo jurídico, tá? Para que você veja essa questão da reforma agrária, né? E de desconstruir, na verdade, aí, muitos mitos sobre a reforma agrária. E mais que isso, nós temos uma lei própria da reforma agrária, tá? Nós temos a lei 8.629 de 93. Então é importante também vocês terem aqui o conhecimento da lei da reforma agrária, dos termos em que a reforma agrária deve ser praticada. Está aí também para vocês no chat o link da lei da reforma agrária. Quando nós voltarmos a falar aí de forma mais específica sobre a reforma agrária, nós vamos explicar aqui mais detalhes para vocês. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem nesse caminho, nesse interim, nós vamos aqui estar tentando esclarecer para vocês, tá bom? Mais alguém, pessoal, pelo chat ou pelo microfone? Bom, pessoal, não havendo mais dúvidas então, 21 horas e 51 minutos. Muito obrigado pela presença de todos, né? Muito obrigado pelas manifestações, muito obrigado pelas perguntas, né? Peço desculpas aí ao Dr. Felipe se fui muito rápido com a aula, mas, pessoal, como a aula está sendo gravada, nós temos muito conteúdo, tá? Então a gente tem que, às vezes, tocar um pouquinho mais e vocês podem revê-la em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer dia, em qualquer horário, e todas as dúvidas que surgirem, eu estou sempre à disposição de vocês. Pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até a semana que vem. Até semana que vem, professor.